A tempestade rasgava o céu como um grito. A noite caiu com um peso estranho, quase como se o mundo inteiro tivesse se calado para assistir. Uma alma se desfazendo aos poucos. No meio da calçada molhada, de joelhos, uma jovem apertava contra o peito aquilo que mais amava. Um bebê de poucos meses, envolto em um cobertor fino e encharcado. O nome dela era Marina. O vento cortava a pele. Os relâmpagos iluminavam seus olhos assustados. E o choro de Mateus se misturava aos trovões, como se até o céu se compadecesse da dor que vinha dali. Ela tremia, não de frio, mas de medo. Medo do mundo. Medo do que já viveu. E mais ainda, medo do que podia acontecer com aquele pequeno ser que ela jurou proteger com a vida. Se você ama histórias que tocam a alma, com personagens marcados pela dor, mas guiados pelo amor, já deixa seu like, se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance e ativa o sininho. Porque o que você vai viver agora não é só uma história, é uma redenção. Agora respira fundo, porque essa história começa com o abandono, mas termina com o tipo de amor que ninguém acredita até viver. A calçada estava alagada. Os pés de Marina, descalços, estavam vermelhos e cobertos de lama. O vestido leve grudava na pele, e o cabelo encharcado escondia parte do rosto abatido. Mesmo assim, ela não chorava. Não mais. As lágrimas haviam acabado dias atrás, quando a última porta se fechou e ela entendeu de uma vez por todas que estava sozinha. Fora expulsa da casa onde vivia com o ex-companheiro, um homem agressivo, ciumento, controlador. Ele não aceitava o fim. Mas ela não aceitava mais viver com medo. Então fugiu. Com o filho nos braços, alguns trocados na bolsa e a coragem de quem já perdeu tudo, menos a vontade de sobreviver. A cidade grande parecia promissora, mas era só mais uma selva de concreto, onde ninguém tem tempo para se importar. Naquela noite, com o estômago vazio e o bebê febril, tudo o que Marina queria era um teto. Só isso. Mas o que encontrou foi um silêncio cruel e indiferente. Até que um som rasgou a noite. Um carro. Um sedã preto, brilhante, potente. Ele freou devagar. Os faróis iluminaram a cena como se o tempo tivesse parado ali. De dentro, um homem a observava com a testa franzida. Cabelos castanhos, rosto anguloso, terno impecável. Ele parecia saído de outro mundo. Um mundo onde nunca se passava frio, nunca se sentia fome, nunca se tinha medo. O nome dele era Henrique, empresário, reservado, rico, mas com o olhar de quem, por dentro, também conhecia o vazio. Marina virou o rosto envergonhada, pensou em correr, desaparecer, mas as pernas já não obedeciam, e Mateus chorava alto, o rostinho colado ao peito dela exausto. A esperança, aquela que ela vinha arrastando no peito, agora parecia dar seus últimos suspiros. A porta do carro se abriu devagar. Um homem desceu com um guarda-chuva em mãos e parou a poucos passos dela. "Você precisa de ajuda?" perguntou com a voz grave, firme, mas suave. Não havia julgamento, só uma calma inesperada e uma preocupação genuína nos olhos castanhos que a encaravam com cuidado. Ela não respondeu. O corpo tremia de medo, de exaustão, de desconfiança. Ele notou e deu um passo atrás, mantendo distância. "Desculpa se assustei. Eu só não consegui passar direto", disse, e soltou o ar devagar como quem escolhe bem as palavras. "Tem um bebê com você, né? Como ele se chama?" Ela apertou Mateus contra o peito, hesitante, mas respondeu num sussurro quase sem força. "Mateus, é um nome bonito", ele disse com um sorriso leve. "E o seu?" "Marina." Ele assentiu como quem grava os nomes com respeito. "Marina, eu sou Henrique." Fez uma pausa. "Tenho uma casa aqui perto. É grande, segura. E tem comida quente." Os olhos dele desceram até Mateus. "Eu não espero que confie em mim agora. Mas, por favor, deixa eu ajudar o Mateus." Marina mordeu o lábio inferior. Olhou para o filho. Ele chorava baixinho agora, como se até ele tivesse se cansado da própria dor. Por dentro ela gritava:
Não confie. Mas havia algo naquele homem. Um vazio nos olhos. Uma tristeza silenciosa. Como se ele também carregasse alguma dor antiga, oculta sob a aparência de controle. Ela não disse sim, mas também não disse não. Apenas se levantou, devagar, com o bebê nos braços, e entrou no carro. O cheiro de couro e perfume amadeirado preencheu seus sentidos. O banco estava quente. Pela primeira vez em semanas, Marina sentiu o corpo relaxar. Só um pouco. Henrique não fez perguntas, apenas dirigiu em silêncio, com os olhos presos à estrada molhada. Depois de alguns minutos, ela arriscou olhar para ele. O maxilar dele estava contraído, as mãos firmes no volante, mas não era arrogância, era tensão. Ou talvez o peso de um passado que ela ainda não conhecia. "Por que está me ajudando?" ela perguntou com a voz quase sumindo. Ele respirou fundo, sem desviar os olhos do caminho. "Porque já tive alguém que precisou de ajuda, e ninguém estendeu a mão." Marina engoliu seco. Talvez os dois carregassem feridas que ainda sangravam. E talvez, e só talvez, o destino tivesse cruzado seus caminhos para que juntos, mesmo sem saber, pudessem curar um ao outro. O silêncio ainda era o idioma entre eles. Mas era um silêncio diferente agora. Não era mais feito só de medo e desconfiança. Era um silêncio carregado de pensamentos que nenhum dos dois ousava dizer em voz alta. Marina não sabia o nome dele. E Henrique não perguntou o dela. Mas em algum lugar entre o banco aquecido e o cobertor seco que agora envolvia seu filho, havia um fio invisível se formando. Tênue, frágil, mas real. O carro entrou por um portão automático de ferro. A propriedade parecia enorme, cercada por muros altos e árvores silenciosas, balançando sob a chuva como guardiãs de um segredo. A casa era imensa, mas escura. Nenhuma luz nas janelas, nenhum som vindo de dentro. Henrique parou o carro perto da entrada principal e desceu rapidamente. Abriu o guarda-chuva, deu a volta, abriu a porta do lado dela, mas Marina hesitou de novo. O instinto de se proteger ainda latejava sob a pele. Ele estendeu a mão. "Eu disse que era seguro, mas você não precisa confiar agora, só me acompanha." "Por ele", disse, apontando sutilmente para o bebê. Ela assentiu em silêncio, sem tocar a mão dele, mas saiu do carro com cuidado, protegendo o filho com o casaco que ele havia lhe dado. Dentro da casa, o contraste era brutal. Piso de madeira nobre, lareira apagada, cortinas pesadas e aquele cheiro de algo caro, mas vazio. Marina sentiu os pés afundarem num tapete macio, mas o corpo continuava rígido, como se ainda estivesse exposta à chuva, à rua, ao abandono. Henrique indicou o sofá da sala com um gesto breve. "Pode se sentar. Eu vou buscar algo quente." Ela se sentou com cuidado, os ombros encolhidos, protegendo o bebê como um escudo. Os olhos varreram o ambiente. Era elegante demais, silencioso demais, e estranho demais para alguém que não confiava em ninguém. Foi então que uma porta lateral se abriu, e uma senhora de cabelos grisalhos e avental branco entrou devagar, segurando um pano de prato nas mãos. "Já vi a luz acesa", disse, com a voz mansa. "Aconteceu alguma coisa?" Henrique virou-se para ela. "Dona Célia, essa é..." Ele hesitou. "Uma visita. Precisamos de 2 toalhas secas, roupas limpas e leite morno. Para um bebê." A mulher olhou para Marina com suavidade. Os olhos dela, diferentes dos do patrão, tinham acolhimento. Tinham aquele tom de mãe que reconhece a dor mesmo quando ela é disfarçada. "Claro, doutor. Já vou preparar tudo." E virando-se para Marina, sorriu com gentileza. "Não se preocupe, minha filha. Aqui você vai se aquecer." Marina apenas assentiu sem conseguir dizer nada, mas algo dentro dela relaxou. 1 milímetro que seja. Minutos depois, Dona Célia voltou com um cobertor grosso, toalhas secas e uma muda de roupa confortável. "O banheiro de visitas está logo ali. Pode ir tranquila. Eu cuido do bebê enquanto você se troca." Marina hesitou. Olhou para Henrique. Ele apenas assentiu com um olhar respeitoso,
dando 2 passos para trás. Com o coração apertado, ela entregou o bebê à senhora, ainda desconfiada, mas sem escolha. Foi para o banheiro e se trancou. Ali sozinha, encostou-se na porta e deixou que as lágrimas caíssem silenciosas, lavando não só o rosto, mas tudo o que estava engasgado. Trocou de roupa com calma. A camiseta cheirava a lavanda. A calça de moletom era macia. Pela primeira vez em muito tempo, o tecido não arranhava a pele. Quando voltou à sala, encontrou Mateus alimentado, enrolado no cobertor e adormecido no colo de Dona Célia, que o balançava com ternura. Ele estava faminto, o anjinho, disse em voz baixa. E é calminho, viu? Dormiu feito pedra. Marina pegou o filho de volta com cuidado. Obrigada, sussurrou ainda tímida. Henrique apareceu com uma bandeja nas mãos. Chá quente, pão com manteiga e uma tigela pequena com arroz e frango desfiado. Não sabia do que você gostava, mas achei que isso podia ajudar. Ela olhou para a bandeja como se fosse algo irreal. Ainda sentia a garganta fechar só de pensar em aceitar demais, mas o estômago falava alto, e o olhar calmo de Dona Célia ao lado funcionava como uma permissão. Você pode ficar esta noite, ele disse. Amanhã, decide o que quiser fazer. Marina ergueu os olhos. Estava pronta para encontrar segundas intenções escondidas naquela frase, mas não havia nenhuma armadilha, apenas uma oferta nua de abrigo. Não quero atrapalhar, murmurou. Henrique arqueou as sobrancelhas como se aquilo fosse absurdo. Você não está atrapalhando. Ela quis acreditar, quis muito, mas o que mais conhecia eram portas fechadas, rejeições disfarçadas de gentileza. Ainda assim, aceitou o prato. Sentou-se no sofá. Comeu devagar, como quem ainda teme acordar de um sonho que pode desmoronar a qualquer instante. Depois, Henrique a conduziu até um dos quartos de hóspedes. O ambiente era limpo, silencioso, acolhedor. Lençóis brancos, uma cômoda antiga, uma poltrona ao lado da cama e um berço encostado na parede. Marina parou na porta. Tem um berço? Era da minha irmã. Às vezes ela traz a filha. Mas está vazio faz tempo. A voz dele saiu contida, quase melancólica. Ela assentiu em silêncio. Se precisar de algo, meu quarto é o último no fim do corredor. Boa noite. Boa noite. Ela respondeu, baixinho. E ele se retirou sem olhar para trás. Marina entrou. Trancou a porta. Olhou para o quarto como quem entra num lugar sagrado. Deitou o bebê no berço. Ele virou para o lado e soltou um suspiro suave, como se estivesse finalmente seguro. Ela se sentou no chão, as mãos no rosto, e chorou. Chorou tudo o que segurou até ali. Chorou de alívio, de medo, de culpa e de um sentimento novo que ainda não sabia nomear, mas que crescia a cada gesto silencioso de Henrique. Na outra ponta da casa, ele também estava acordado, sentado na cama, camisa entreaberta, olhos fixos na janela escura. A chuva continuava, mas dentro dele, algo começava a mudar. Um cuidado que não sentia há anos. Uma vontade de proteger e entender Marina. Talvez porque ao vê-la protegendo o bebê debaixo da chuva, ele tenha visto tudo o que perdeu. Tudo o que não pôde salvar. E agora, pela primeira vez, talvez, o destino estivesse lhe dando uma nova chance. O dia mal havia começado, quando Marina surgiu no corredor com o Mateus nos braços e os olhos baixos. Os pés descalços tocavam o chão frio com leveza, quase como se quisesse passar despercebida. O moletom emprestado lhe caía um pouco largo, e o cabelo, ainda úmido, estava preso de qualquer jeito. Ela parecia menor naquele espaço enorme, mas ainda assim, firme. Henrique a observava da cozinha. Estava preparando café, mas os olhos não saíam dela. Como alguém que observa uma tempestade passar, sem saber se já é seguro sair. Marina não disse bom dia. Apenas se aproximou com cuidado, manteve o bebê aconchegado contra o peito e falou baixo. Eu vou embora. Foi seco, como se quisesse cortar qualquer laço antes que ele criasse forma. Henrique largou a colher na bancada, virou-se devagar, os olhos presos nos dela. Já, confirmou sem hesitar. Já tomei demais da sua casa.
Não quero causar mais transtorno. Você não causou nada, respondeu ele com firmeza, mas sem elevar o tom. Mas tem para onde ir? Ela não respondeu. Os olhos endureceram, era claro que não tinha. Mas não deixaria que ele visse isso como fraqueza. Eu dou um jeito, disse por fim, abraçando Mateus com mais força. Ele respirou fundo, e então disse o inesperado. Fica, trabalhando aqui. Marina franziu a testa. Trabalhar? Sim, preciso de alguém que cuide da estufa, organize algumas coisas da casa. Dona Célia não dá conta de tudo sozinha. Não é caridade, é trabalho. Ela ficou em silêncio, surpresa. Era a primeira vez em muito tempo que alguém lhe oferecia algo, sem impor, sem cobrar, sem disfarçar interesse. Mas ainda assim, hesitou. Por que está fazendo isso? Porque você precisa. E eu também. Disse simplesmente. E por quê? Se quiser mesmo ir embora depois, que vá com dignidade, com dinheiro no bolso, com escolha. Marina ficou parada. O bebê choramingou e ela o balançou levemente, sem tirar os olhos do homem à sua frente. Foi Dona Célia quem apareceu naquele instante, como se tivesse pressentido o peso da decisão. Dá para ouvir a tensão lá do corredor, disse, com um leve sorriso. Tem café na mesa e bolo de milho saindo do forno. Vamos respirar antes de decidir alguma coisa? Marina olhou para a senhora que agora enxugava as mãos no avental e a encarava com um olhar de ternura. A gente só nega ajuda quando se acostuma demais com o abandono. Continuou Dona Célia suave. Mas aqui não tem ninguém te cobrando nada, minha filha. Só te dando a chance de recomeçar com o pé no chão. E isso vale mais do que parece. Marina baixou os olhos. Engoliu em seco. E pela primeira vez desde que chegou, sentou-se à mesa por vontade própria. Ela ficou. Disse que seria por poucos dias, que logo encontraria outro lugar. Mas os dias começaram a se tornar necessários. Marina lavava, cuidava das plantas da estufa, organizava os armários, cozinhava de vez em quando. Fazia tudo em silêncio, sem pedir nada, e recusando qualquer coisa que parecesse mimo. Henrique, por outro lado, não impunha presença. Apenas observava. Observava os gestos delicados dela ao cuidar do filho, o modo como limpava os olhos antes de sair do quarto, como se escondesse o que chorou na noite anterior. Observava a forma como nunca comia primeiro, sempre o bebê, depois ela. E aquilo o desconcertava. Havia nela uma dignidade silenciosa, uma força ferida, mas ainda de pé, uma coragem que ele não via fazia anos. Marina sentia os olhos dele sobre si, e apesar do medo, não se sentia ameaçada. Era desconcertante, porque pela primeira vez sentia que era vista, não como um problema, não como uma obrigação, mas como alguém. Ela evitava se aproximar, mas a presença de Henrique mexia com algo dentro dela que ela mesma ainda não sabia nomear. Era confuso, era intenso, era perigoso, mas era real. Certa tarde, enquanto varria a varanda com Mateus no sling preso ao peito, viu Henrique parado no canto do jardim, observando as estufas. Os olhos distantes, o rosto sério, os braços cruzados. Havia algo ali, um peso no olhar, uma saudade que ele nunca dizia em voz alta. Ela se pegou parada, encarando-o por alguns segundos. E ele virou o rosto, mas não de forma rude, como se temesse que ela enxergasse demais. Dona Célia percebeu. Vocês dois estão mais parecidos do que imaginam, disse com voz baixa, enquanto cortava legumes na cozinha. Carregam o passado como se ele ainda pudesse ser mudado. Marina sorriu cansada. E não pode? Não, mas pode ser curado, respondeu a senhora. Só precisa ter coragem de deixar alguém tocar onde dói. Marina abaixou os olhos e sentiu que talvez fosse verdade. Mas ainda era cedo, muito cedo. E mesmo que não soubesse quanto tempo ficaria ali, pela primeira vez em anos, ela não sentia pressa para fugir. A madrugada era densa e imóvel. O vento cessara. Os grilos silenciaram. A casa parecia suspensa no tempo. Até que o grito ecoou. Um grito cortado, engasgado,
como de alguém que tenta sufocar o próprio desespero. Logo depois, o choro do bebê. E em seguida, passos apressados no corredor. Henrique levantou num impulso, o coração acelerado, a mente ainda confusa pela quebra brusca do silêncio. Seguiu até a porta do quarto de Marina. Bateu com cuidado. "Tá tudo bem aí?" A voz saiu baixa, mas firme. Nenhuma resposta. Apenas o choro de Mateus e uma respiração ofegante. Ele não esperou mais. Abriu devagar a porta, destrancada, e a viu. Marina estava sentada no chão, os olhos arregalados, o corpo inteiro tremendo. O bebê chorava nos braços dela, apertado demais contra o peito. Ela o balançava mecanicamente, como se ainda estivesse presa ao pesadelo. "Ei, tá tudo bem agora?" Henrique disse, se aproximando devagar, como quem tenta alcançar um animal ferido. Ela levantou os olhos, assustada, envergonhada, em pedaços. "Desculpa", murmurou, com a voz embargada. "Foi só um pesadelo." Henrique se ajoelhou diante dela. Não tocou, não invadiu. Apenas permaneceu ali, próximo, mas respeitando o limite. "Você quer água? Um cobertor?" Marina balançou a cabeça, negando. O bebê começava a se acalmar aos poucos. "Desculpa mesmo. Às vezes acordo assim. Não é por sua causa. É só que ainda parece que tô lá." Disse com um olhar perdido que doía mais do que qualquer palavra. Henrique esperou. Sentiu que ela queria dizer mais. E ela disse: "Meu ex, ele me batia." Mas não era só isso. Era o jeito que ele me apagava, entende? Fazia eu achar que não valia nada, que ninguém ia querer uma mulher como eu. Minha família nunca acreditou. Diziam que eu exagerava, que era ciúmes de homem, que eu devia ser mais compreensiva. Ela respirou fundo, o olhar perdido fixo em algo além da parede. Quando engravidei, achei que ele ia mudar. Mas ficou pior, muito pior. Passei a gravidez escondida, calada. Fugi no dia em que ele saiu para trabalhar. Peguei meu filho e algumas moedas. Ninguém me procurou, nem meus pais, nem ele. Desde então, sou só eu e meu filho. O bebê dormia de novo, exausto. E Marina parecia ainda menor ali, de moletom no chão, carregando tanto. Henrique não disse nada, apenas se levantou. Foi até o armário do corredor, pegou um cobertor e voltou. Cobriu os ombros dela com delicadeza, sem dizer uma palavra. Depois fechou a porta do quarto e se afastou em silêncio. Ela ficou ali, envolta no cobertor, e no gesto mais humano que alguém lhe ofereceu em anos. Na manhã seguinte, Marina acordou com o cheiro de café fresco e pão na manteiga vindo da cozinha. O pequeno Mateus ainda dormia. O quarto estava silencioso, mas algo parecia diferente. Ao sair no corredor, notou a porta entreaberta da estufa. Henrique estava lá dentro, mexendo nos vasos. Mas havia mais. Ao olhar pela janela, viu o portão sendo reforçado com uma nova tranca. E no canto da varanda, uma pequena câmera de segurança havia sido instalada. Quando ela se aproximou, ele a notou, mas não sorriu. Apenas falou, com a mesma calma de sempre, como quem entrega algo valioso. Troquei todas as fechaduras e coloquei câmeras nos pontos principais da casa. Fez uma pausa. "Você está segura aqui." Marina parou. As palavras ecoaram dentro dela com um peso que não sabia como carregar. "Obrigada", disse quase num sussurro. Henrique assentiu, sem alarde, e voltou a cuidar das plantas como se nada demais tivesse sido dito. Mas Marina sabia. Aquilo não era apenas segurança física, era algo maior. Era a primeira vez em anos que alguém fazia algo por ela, sem pedir nada em troca. E naquele instante, mesmo sem entender o que aquilo significava, ela soube. Aquele homem estava mexendo com tudo o que ela tentou manter enterrado. Ainda não era amor, mas era um tipo de perigo, do tipo bom, do tipo que faz a gente querer ficar. Marina comia pouco, falar então quase nada, mas seus olhos diziam mais do que qualquer palavra, e aos poucos a casa começou a mudar. Na primeira semana, ela se mantinha contida, quase invisível. Fazia seu trabalho em silêncio,
sem ocupar espaço demais. Pela manhã ia direto para a estufa. Cuidava das plantas com atenção, como quem cultivava algo além de flores. Talvez paz, talvez uma esperança tímida de permanecer. À tarde, ajudava Dona Célia na cozinha. Não falava muito, mas escutava tudo. E com o tempo, passou a sorrir. Pequeno, discreto, com os comentários da senhora, que falava pelos cotovelos só para quebrar o silêncio que pesava no ar. Nos intervalos, Marina lavava as próprias roupas no tanque e estendia no varal escondido nos fundos. Às vezes, lavava também as toalhas da casa, os panos da cozinha, como se isso fosse sua maneira de agradecer. Henrique, por sua vez, deixava o café servido antes de sair. Nunca entregava diretamente. Apenas preparava, colocava sobre a mesa e com o pão ainda quente ao lado. Ela fingia não perceber, mas sempre tomava, em silêncio, sozinha. O bebê, aos poucos, começou a reagir à nova rotina. Dormia melhor, chorava menos e sorria. Sorria com aqueles olhos vivos cada vez que via Dona Célia cantarolar uma cantiga antiga ou quando ela entrava com um brinquedo escondido no avental. Mas o que realmente o desarmava era quando ele sorria para Henrique. A primeira vez aconteceu de surpresa. Henrique passava distraído pelo corredor e viu Marina alimentando o bebê na cozinha. Ela o segurava com uma das mãos e com a outra levava a colher devagar até a boquinha dele. O pequeno Mateus, curioso, olhou para Henrique e sorriu. Foi um sorriso largo, espontâneo, puro, daqueles que aquecem até a alma mais fria. Henrique parou congelado. O coração bateu estranho, forte, doído, e pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu também, baixo, sem mostrar. Mas sentiu. Marina percebeu. Não sorriu de volta, não diretamente, mas os olhos dela brilharam. Pela primeira vez ela pareceu respirar mais fundo e confiar. Ele desviou o olhar e saiu da cozinha depressa, mas aquele instante ficou martelando dentro dele como um trovão silencioso. Com o passar dos dias, a casa que antes parecia fria começou a respirar de outro jeito. Tinha cheiro de comida feita com calma. Tinha barulho de risadas infantis. Tinha o som de passos pequenos e sorrisos contidos. Marina continuava dormindo no quarto de hóspedes. Trancava a porta por segurança e não se sentava à mesa com eles. Mas lavava a louça, cuidava da estufa como se fosse sua. Dobrava as roupas da casa sem que ninguém pedisse. Henrique não perguntava nada, mas via tudo. Via como ela protegia o filho até mesmo no sono, como o olhava com ternura, mesmo exausta, como abaixava os olhos toda vez que ele passava perto, e como erguia o queixo depois, tentando parecer firme. Dona Célia também via, e comentava em voz baixa enquanto picava legumes ou mexia a panela. Essa menina ainda não entendeu que já faz parte, né? Ela acha que tá de passagem, murmurava Henrique mexendo o café. Então mostra que não tá, respondia a senhora sem desviar a atenção. Às vezes, uma alma precisa mais de presença do que de palavras. Na semana seguinte, Henrique voltou para casa mais cedo. Trazia uma sacola nas mãos, não disse nada. Apenas entrou e deixou os pacotes sobre o sofá. Um ursinho com um cobertor macio, um mordedor colorido e um chocalho pequeno com som suave, como sinos distantes. Marina viu tudo ao entrar na sala com o bebê no colo. Parou na porta, confusa. Olhou para os brinquedos, depois para ele, que a observava do outro lado da sala. "Foi você?" perguntou baixinho. Henrique assentiu com a cabeça. "Não precisava." "Eu sei, mas eu quis." Ela hesitou. Aproximou-se do sofá, pegou o chocalho e colocou na mão do bebê. Ele agarrou o brinquedo e soltou uma risada leve, feliz, sincera. Daquelas risadas que a gente quase esquece que existe. E então os olhos dela encheram, não de tristeza, mas de algo mais profundo, de algo que ela mesma não sabia nomear. Henrique continuava ali, imóvel, mas o olhar dele estava diferente, mais quente, mais vivo. "Ele parece feliz", disse com a voz baixa. Marina assentiu, sem tirar os olhos do filho. "Ele está. Pela primeira vez, acho que ele está.
E percebendo que havia dito mais do que queria, ela virou-se de repente e saiu da sala com o bebê nos braços. Mas dentro dela, algo já havia mudado. Uma dobra no peito, uma fisgada na alma. Ela estava começando a sentir falta dele, mesmo quando ele ainda estava por perto. Marina acordou com o corpo pesado, a pele ardia, a cabeça latejava. Cada músculo parecia carregar o peso de semanas inteiras mal dormidas, mal comidas, mal sentidas. Tentou se levantar, mas as pernas falharam. O bebê chorava no berço. Ela se arrastou até ele, pegou-o no colo com dificuldade, tentando acalmá-lo com o pouco de força que ainda restava. Mas o mundo girava. Tudo rodava rápido demais. Na cozinha, Dona Célia estranhou o silêncio. Normalmente, às 8 da manhã, Marina já havia pendurado roupas no varal e regado boa parte da estufa. Mas naquele dia, algo estava diferente. Bateu na porta. Nenhuma resposta. Empurrou devagar e a encontrou sentada no chão, encostada na parede, com o bebê nos braços e o rosto pálido, os olhos fundos perdidos. Minha filha do céu, o que houve com você? Tô bem. Marina tentou sorrir, mas não havia cor nem força na boca. Não tá, não. Vou chamar o doutor agora. Ela tentou impedir com um gesto fraco. Por favor, não. Eu só preciso de descanso. Mas não teve forças, nem voz suficiente para convencer. E no fundo, sabia que precisava de mais do que um descanso. Minutos depois, Henrique subia as escadas com passos firmes. Entrou no quarto, parou por um segundo e, ao vê-la encolhida no canto, ajoelhou-se ao lado dela imediatamente. Você tá com febre. Forte. Disse ao tocar de leve sua testa. Marina virou o rosto desconfortável. Eu tô bem, não precisa fazer isso. Mas eu quero fazer, respondeu ele, firme, já tomando o bebê com cuidado dos braços dela. Ela tentou se levantar. As pernas cederam. As mãos dele a ampararam no ar com delicadeza. Não encosta, sussurrou, quase num fio de voz. Eu não vou machucar você, só quero ajudar. E antes que conseguisse dizer qualquer coisa, tudo escureceu. No hospital a espera foi longa. Henrique permaneceu ao lado da cama o tempo inteiro. Falou com os médicos, alimentou o bebê com a mamadeira improvisada por Dona Célia. E entre uma consulta e outra, segurou a mão de Marina quando os espasmos da febre vinham mais fortes. Ela murmurava coisas desconexas. Chamava pela mãe. Pedia perdão. Sussurrava entre delírios, por favor, não me deixa aqui, não me tranca de novo. Cada frase era uma lâmina cortando um pedaço da alma dele. Ver aquela mulher, tão forte em seus gestos silenciosos, tão firme mesmo exausta, agora frágil, entregue. Era como ver uma muralha ruir em câmera lenta. Ali, Henrique entendeu. A dor dela era mais antiga que a fuga, mais funda que o abandono. Era uma ferida invisível que ninguém teve coragem de encarar, mas ele via. E naquele instante sentiu que queria ser a cura. Horas depois, quando ela abriu os olhos, a luz do fim da tarde entrava filtrada pelas persianas. O quarto estava silencioso. E o primeiro rosto que viu foi o dele, Henrique, sentado na poltrona ao lado da cama. De camisa amassada, olhos cansados, barba por fazer. O bebê dormia enrolado em uma mantinha no colo dele. Ela levou a mão à testa. Onde eu... No hospital, lhe respondeu com a voz baixa. Você desmaiou, estava com febre alta. Ela tentou se erguer, mas ele levantou devagar e com um gesto firme e gentil, a impediu. Calma, tá tudo bem agora. O bebê tá ótimo e você só precisa descansar. Marina olhou ao redor confusa, o peito apertado por uma mistura de vergonha, fraqueza e algo novo que ela não sabia explicar. Por quê? Por que você tá aqui? Perguntou com os olhos marejando. Henrique se aproximou, apoiou o bebê no bercinho ao lado e voltou a se sentar. Respirou fundo e respondeu sem hesitar. O que você importa, mesmo que ainda não acredite nisso? Ela desviou o olhar. As palavras eram bonitas demais. E ela, estragada demais. Você devia ter me deixado. Eu teria dado um jeito. Você não precisa mais se virar sozinha. Não agora.
O silêncio se instalou de novo, mas não era desconfortável, era cheio, carregado. E pela primeira vez, Marina acreditou. Só um pouco, mas o suficiente para baixar a guarda. Ela fechou os olhos devagar. Deixou as lágrimas caírem, sem resistência. Henrique não disse nada. Não tentou consolar. Não tentou consertar. Apenas ficou ali, presente, silenciosamente firme, como quem escolheu ficar, mesmo quando o outro ainda não acredita que merece ser amado. O caminho de volta foi silencioso. A chuva fina batia no vidro do carro num compasso lento, quase hipnótico. O bebê dormia tranquilo na cadeirinha do banco de trás. Marina, no banco da frente, mantinha o olhar perdido na estrada molhada à sua frente, as mãos cruzadas no colo, o corpo imóvel, o coração em conflito. Henrique dirigia com calma, mas por dentro algo doía. Ele sabia. Algo havia mudado. Ela estava melhor fisicamente. A febre tinha cedido, os exames estavam normais, mas a rigidez, aquela que ela carregava quando chegou, tinha voltado, e agora mais densa, mais espessa, como se o corpo dela tivesse levantado muros mais altos do que nunca. Talvez fosse vergonha, talvez fosse medo, talvez os dois. Chegaram em casa pouco depois das 7. Dona Célia os recebeu com um abraço longo, apertado, e olhos marejados. Graças a Deus, menina. Você deu um susto na gente, sussurrou emocionada. Marina tentou sorrir, mas o rosto ainda carregava o peso da febre e da emoção. Apenas assentiu sem dizer nada e subiu devagar com o bebê no colo. Henrique ficou parado na sala. Olhou para a escada como quem observa alguém se afastar. Não com os pés, mas com o coração. Aquela noite o jantar foi silencioso. Marina não desceu. Ficou no quarto com o bebê. Tomou o chá que Dona Célia havia deixado na bandeja e empurrou a comida no prato. Depois passou longos minutos olhando pela janela, até que todas as luzes da casa se apagassem. Henrique, no andar de baixo, também não insistiu. Sentiu a barreira se erguer, invisível, mas real, e respeitou. Na manhã seguinte, Marina voltou à rotina, como se nada tivesse acontecido. Colheu ervas na estufa, ajudou Dona Célia a lavar os legumes, estendeu roupas no varal. Mas havia algo nos gestos, mais apressados, mais automáticos, como se quisesse fugir da própria sensibilidade. Era como se o hospital tivesse deixado nela mais do que febre. Tinha deixado um medo, o de precisar de alguém. Na hora do almoço, Henrique entrou na cozinha. Pegou um copo d'água e, antes de sair, se aproximou. "Dormiu bem?" perguntou num tom tranquilo. "Sim", respondeu ela, sem olhar diretamente. "O bebê tá bem?" "Tá sim, obrigada. Por ontem." "Não precisa agradecer." Silêncio. "Eu tivesse deixado você lá sozinha, poderia ter sido pior", disse ele com firmeza. "Eu sei", murmurou Marina, apertando o pano de prato entre os dedos. Henrique encostou-se à bancada. A observou por um momento. Havia cansaço no rosto dela, mas havia também resistência, como se estivesse travando uma guerra silenciosa dentro de si. "Por que está se afastando?" ele perguntou direto. Ela congelou. O pano caiu no chão. Virou-se devagar com os olhos firmes. "Não tô me afastando." "Tá sim." "Henrique." Ela respirou fundo. "Você não entende. É mais fácil assim. Se eu começar a confiar, vou me perder. E eu não posso me perder de novo. Nem por você. Nem por ninguém." Ele não respondeu de imediato. Apenas deu um passo à frente. Ergueu a mão devagar, como se fosse tocá-la. Mas Marina recuou. Rápido, instintivo, doloroso. "Não", disse com a voz falha. "Não faz isso." A mão dele caiu. Lenta, pesada. "Não vou forçar", disse com os olhos baixos. "Mas também não vou fingir que não sinto." Ela engoliu seco. As lágrimas já pressionavam por trás dos olhos. Mas ela não deixaria cair. "Eu não tô pronta", sussurrou com dificuldade. "Eu espero", ele respondeu sem vacilar. "Mas não vou embora.
Você pode me recusar. Pode fugir. Pode gritar. Mas eu não vou embora. E então, saiu da cozinha, sem bater a porta, sem drama. Apenas saiu, deixando Marina ali, com o coração acelerado e a alma em desordem. Ela se encostou na pia, a respiração curta, as mãos trêmulas, mas não era febre. Era ele. Era tudo. Era o medo de confiar. E o medo ainda maior, de perder o que mal começou. Marina acordou cedo. O corpo ainda doía, mas havia algo diferente naquela manhã. O calor da coberta, o bebê dormindo tranquilo ao lado, o silêncio da casa. Tudo parecia mais leve. Como se, pela primeira vez em muito tempo, o mundo não fosse tão cruel ao despertar. Levantou-se devagar. O chão frio sob os pés serviu como lembrete. Ainda era a realidade. Mas, curiosamente, ela não sentiu medo ao pisar nela. Na cozinha, encontrou uma xícara de chá fumegando sobre a mesa. Ao lado, um bilhete de poucas palavras. Se estiver melhor, tome. Se não estiver, me avise. Nenhuma assinatura. Mas Marina sabia. Era dele. E não soube explicar por que aquele gesto simples. Aqueceu o peito e fez os olhos arderem. Naquele dia, ela não lavou roupa. Não cuidou das plantas. Não varreu a varanda. Sentou-se com o bebê no colo e ficou ali, apenas olhando o jardim, sentindo o vento no rosto, tentando decifrar o que era aquela sensação estranha que crescia dentro dela. Seria calma? Seria afeto? Ou seria um perigo novo, bonito demais para confiar? No fim da tarde, Marina desceu até a cozinha. O cheiro de alho dourando no azeite já preenchia o ar. E ela se surpreendeu ao encontrar Henrique diante do fogão. "Tá cozinhando?" perguntou com um meio sorriso. Ele olhou por cima do ombro. Tô tentando." Ela se aproximou, pegou a colher da mão dele com suavidade. "Vai queimar a cebola se mexer assim. Aqui, deixa eu te mostrar." Os dedos se tocaram, só por um instante. Mas foi o bastante para algo acender entre eles. Henrique não disse nada, apenas a observou. E havia algo diferente naquele olhar. Como se aquele toque não fosse só físico, fosse emocional. Cozinharam juntos. Ela ria discretamente das trapalhadas dele. Ele sorria das caretas dela quando experimentava algo sem sal. Pela primeira vez havia riso entre eles, leveza, cumplicidade e algo mais. Depois do jantar, com o bebê já dormindo no berço, Marina olhou para a sala em silêncio. A casa parecia viva, aconchegante, quase um lar. Então apontou para o celular dele sobre a mesinha. "Posso colocar uma música?" "Claro." Henrique respondeu, entregando o aparelho. Ela navegou com calma. Escolheu uma canção antiga, daquelas que doem e confortam ao mesmo tempo. E logo, a sala se encheu com uma melodia suave. Quente como lembrança boa. Ele a observava em silêncio. E quando ela sorriu, sem perceber, ele se aproximou. "Gosta de dançar?" Ela hesitou. Por reflexo. Por medo. "Faz tempo", murmurou. Henrique estendeu a mão. "Então vamos relembrar." Marina olhou a mão por alguns segundos e, com o coração apertado, colocou seus dedos sobre os dele. A mão dele era firme, quente, segura. Ele a puxou com delicadeza, um passo de cada vez, como se cada movimento fosse sagrado. Dançaram ali no meio da sala, sem ensaio, sem direção, mas em um compasso que só os dois sabiam ouvir. Ela encostou a cabeça no ombro dele, fechou os olhos e, por um instante, esqueceu do mundo. O coração dela batia rápido, mas não era medo. Era paz. Henrique afastou o rosto devagar, só o suficiente para encará-la. Ela abriu os olhos. Os olhares se prenderam. A respiração dos dois estava suspensa. E os lábios, tão próximos. Marina fechou os olhos. E naquele instante, ele se aproximou. Mas antes que o beijo acontecesse, ela recuou, um passo atrás, rápido, frágil, dolorido. "Desculpa", sussurrou. "Eu não consigo. Não ainda." Henrique baixou a cabeça.
Assentiu, com calma, sem cobrança, sem decepção. Tudo bem, eu espero. Ela desviou o olhar, os olhos cheios, o coração acelerado demais para continuar fingindo. E naquele momento, entendeu. O medo que mais doía não era o de se machucar de novo. Era o de, pela primeira vez, estar se apaixonando por alguém que poderia cuidar. E isso assustava mais do que qualquer lembrança. A casa amanheceu. Vazia demais. Henrique abriu os olhos antes mesmo do despertador tocar. E algo dentro dele, um pressentimento antigo, quase esquecido, já sabia que havia algo errado. Não havia barulho de chaleira no fogão, nenhum passo leve subindo ou descendo a escada, nenhum murmúrio de Marina embalando o bebê no quarto ao lado. Era cedo, sim, mas o silêncio era errado, era ausência. Ele se levantou, vestiu a camisa com movimentos lentos e foi até a cozinha, esperando encontrar a mesma cena de todos os dias. Marina distraída, de costas, mexendo alguma panela, enquanto o bebê sorria no carrinho ao lado. Mas não havia panela, nem cheiro de comida, nem risos, nem passos. A cozinha estava arrumada demais, o pano de prato dobrado com perfeição, a xícara no mesmo lugar da noite anterior, o bule seco, o fogão limpo. E sobre a mesa, dobrado com capricho, um papel. Ele soube antes mesmo de tocar. Soube antes de ler. Soube antes de sentir. As mãos tremiam quando desdobrou o bilhete. A caligrafia de Marina era pequena, inclinada e dolorosamente firme. Você foi bom demais para mim, mas eu não mereço isso. Eu preciso aprender a me amar antes de aceitar o amor de alguém. Obrigada por tudo. Não havia assinatura, nem pedido de desculpas, nem pistas. Apenas um corte, limpo, cruel. Henrique ficou parado. O papel nas mãos como se pesasse 1 tonelada. A garganta seca, o peito afundado. A dor veio devagar, como maré subindo. Primeiro nos pés, depois nas pernas, depois no centro do peito. A lembrança dela preenchia cada canto da casa, cada canto dele. Foi Dona Célia quem interrompeu o silêncio. Acordou cedo, doutor, disse, entrando com a sacola do pão. Parou ao ver o olhar dele. Que foi? Henrique apenas estendeu o bilhete sem uma palavra. Ela leu, respirou fundo e fechou os olhos com pesar. Eu senti, sussurrou. Ontem à noite, quando ela passou por mim no corredor, parecia que se despedia sem dizer. O olhar dela não estava mais aqui. Ele afundou na cadeira da cozinha, o rosto entre as mãos, os olhos ainda fixos em nada. E eu não vi nada. Viu sim, mas não quis acreditar. Respondeu a senhora, sentando ao lado dele. Você sentiu o medo, só não achou que ela fugiria de novo. Henrique respirou fundo como se tentasse conter um grito. Eu devia ter falado mais, feito mais. Você fez o que podia. Ela é quem ainda não sabe aceitar amor. Passou tanto tempo acreditando que não valia nada que agora se assusta com qualquer afeto. Ele fechou os olhos, as mãos ainda segurando o bilhete amassado. E quando falou de novo, era outro homem. Um homem rachado por dentro, mas decidido. Eu não vou deixar acabar assim. 2 horas depois, ele já havia feito o que podia e o que não podia. Telefonemas, contatos, pessoas que devia e que não devia favores. Procurou nos abrigos, rodoviária, hospitais, clínicas. Enquanto isso, Dona Célia abria janelas, preparava sopa e colocava flores frescas no quarto que antes era de Marina. A alma sempre volta para onde foi cuidada com verdade, disse ao ajeitar o travesseiro com delicadeza. O dia avançava, e quando o sol já ameaçava se despedir, ele a encontrou, sentada num banco de madeira nos fundos de um abrigo municipal. O bebê no colo, o olhar perdido, a alma encolhida. Ela parecia menor, mais frágil, mais ausente. Henrique estacionou o carro e desceu sem pressa, sem raiva, sem mágoa, mas com o coração escancarado. Ela o viu, congelou. Você me encontrou, murmurou surpresa. Você queria ser encontrada, Marina? Ela olhou para o bebê, depois para o chão,
depois para ele. Eu só achei que era melhor sair antes de me perder, antes de me afundar em algo que não sei se posso sustentar. Você é tudo o que eu não acredito merecer. E por isso resolveu fugir? Ela respirou fundo. Foi o que fiz a vida inteira. Ele se agachou à frente dela, ficando na altura dos olhos. E foi o que mais te machucou, não foi? Ela assentiu e as lágrimas finalmente vieram. Eu tenho medo de gostar demais, de te prender na minha dor, de deixar você cuidar de mim e não saber retribuir. Eu não quero retribuição, Marina. Eu quero verdade, quero sua presença. Quero a chance de te mostrar que o amor não é uma dívida, é escolha. Ela apertou o bebê contra o peito, como quem busca força. Eu não sei se consigo confiar. Nem em mim. Então começa por mim. Eu te empresto minha coragem, eu te dou tempo. Mas não vou fingir que você não me importa. Ele estendeu a mão. Silêncio. Ela olhou para ele, depois para a própria dor, e com a mão trêmula, segurou a dele. Não com certeza, não com segurança, mas com esperança. Quando chegaram à porta de casa, Dona Célia já esperava com o pano de prato nas mãos e os olhos marejados. Encontrei, ele disse, num sussurro. A senhora sorriu. Abriu espaço. Marina hesitou. Mas então, entrou. Pela primeira vez, não como hóspede, não como fugitiva, mas como alguém que estava voltando para casa. A chuva voltava devagar naquela noite. Lá fora, as gotas deslizavam pelo telhado como uma canção antiga. O mundo parecia em pausa, como se tudo lá fora estivesse lavando as dores, a culpa, o medo, o passado. Na sala, Marina estava sentada na poltrona perto da janela, com Mateus dormindo nos braços, enrolado até o queixo. A luz amarelada do abajur desenhava sombras suaves no chão, e o som da respiração tranquila do bebê preenchia o espaço com uma paz silenciosa. Pela primeira vez desde que voltara, ela estava ali, presente, não escondida, não em fuga. Henrique apareceu em silêncio. Na mão, uma manta macia, dobrada com capricho. Ele não disse nada. Apenas se aproximou e cobriu os pés dela com delicadeza. Marina ergueu os olhos, tocada pelo gesto simples. Obrigada. Sussurrou, quase sem voz. Tá frio. Ele respondeu, olhando-a como quem enxerga muito mais do que mostra. Sentou-se no sofá em frente. Não havia pressa nem cobrança, apenas presença. Ficaram ali por longos minutos, compartilhando o silêncio. Mas era um silêncio bom. Um silêncio cheio. Até que ela, com a voz entrecortada, perguntou: por que você foi atrás de mim? Não era acusação, era um pedido. Ela precisava entender, precisava ouvir. Henrique respirou fundo, olhou para ela como quem olha para o próprio destino. Porque você me ensinou a sentir de novo. Porque o Mateus sorri como eu não sorria mais. E porque você me devolveu a vida, Marina, mesmo sem perceber. Ela tentou piscar, mas as lágrimas não deixaram. Caíram silenciosas, mornas, carregando anos de dor, de vergonha, de cansaço. Ele não se moveu. Não tentou enxugar. Apenas permaneceu. Inteiro. Disponível. Eu não fazia ideia, ela murmurou, a voz trêmula, de que alguém pudesse me olhar assim. Eu passei tanto tempo sendo culpada, silenciada, apagada. Comecei a acreditar que tudo que eu tocava, eu destruía. E quando você apareceu, eu quis fugir antes que ficasse bom demais. Porque tudo que é bom, uma hora quebra. E eu achei que não ia suportar quebrar de novo. Henrique se aproximou devagar. Ajoelhou-se à frente dela, os olhos fixos nos dela. Eu não tô aqui para te salvar. Não sou nenhum herói. Mas se você deixar, eu posso caminhar do seu lado enquanto você se salva. E posso segurar sua mão, sempre que faltar força. Marina chorou. Mas agora chorava de um lugar diferente. Do fundo de uma alma cansada, mas que pela primeira vez se permitia descansar em alguém. Ele estendeu a mão. Esperou, como fizera antes. Mas agora, ela não recuou. Sua mão procurou a dele. Os dedos se encontraram. Firmes, quentes, seguros. Marina colocou Mateus no bercinho ao lado da poltrona,
com todo o carinho de mãe que sabe o valor daquele gesto. E quando se virou para Henrique, já não era mais a mulher em fuga. Era uma mulher que escolhia. Ele se levantou ainda segurando sua mão. Puxou-a com delicadeza. Ela se ergueu devagar. Ficaram frente a frente. A respiração dela acelerou. O olhar dele, desarmado. Henrique se inclinou com calma, sem pressa, sem invadir. Marina fechou os olhos. E pela primeira vez, não teve medo. Pela primeira vez, quis. O beijo aconteceu ali, lento, suave, profundo, com gosto de recomeço, com cheiro de lar. O mundo desapareceu, e com ele todas as vozes que diziam que ela não era suficiente. Ao se afastarem, ela encostou a testa na dele e disse com a voz embargada: "Eu ainda tô aprendendo a não fugir, e eu tô aprendendo a não desistir." Ele respondeu, e ficaram ali, no meio da sala, entre um passado que doía e um futuro que começava a respirar. Porque agora, o amor não era mais uma ameaça, era um abrigo, era um laço. E Marina finalmente começava a acreditar que merecia tudo aquilo, e mais, não depressa, não devagar. Passou no compasso exato que a cura precisa, no ritmo silencioso que o amor leva para florescer, onde antes só existia dor. Aquela casa que antes parecia grande demais, fria demais, silenciosa demais para um homem só. Agora tinha cheiro de vida, de café fresco pela manhã, de bolo assando no forno à tarde, de risadas que nasciam do nada. Na cozinha, Mateus ria alto sentado na cadeirinha, coberto de papinha de banana e batendo as mãos como se o mundo fosse uma brincadeira. Na mesa ao lado, Marina rabiscava cadernos abertos, revisando conteúdos da faculdade com os olhos atentos e um brilho no rosto que há muito não aparecia. E no sofá da sala, Henrique, de camiseta simples, trabalhava com o notebook no colo, mas com o olhar sempre atento aos dois. Porque agora, ali, era o único lugar em que ele queria estar. Dona Célia passava com seu avental florido, cantarolando uma música antiga enquanto dizia: "Quem diria, hein? Olha o que a vida fez. Ela tem seus caprichos e, às vezes, acerta na medida." E ela tinha razão. Eles não viviam de grandes promessas, não precisavam repetir juras todos os dias, mas se escolhiam todos os dias. Nos pequenos gestos que só o amor verdadeiro sabe fazer. Henrique deixava o café quentinho ao lado dos livros de Marina. Ela escondia bilhetes entre os papéis dele com frases doces, discretas. Brinquedos apareciam no berço de Mateus como se fossem mágica, e as mãos se encontravam, sem precisar pedir. Naquela tarde, o céu parecia uma pintura. O sol descia devagar, espalhando dourado nas paredes e deixando tudo com cara de cena de filme. Marina estava na varanda, sentada, com Mateus dormindo no colo, a cabeça apoiada em uma almofada, os olhos fechados, mas o coração desperto. Sentia, de alguma forma, que aquele dia era diferente. Henrique saiu devagar, nervoso, com as mãos suadas e uma caixinha pequena no bolso. Parou ao lado dela, observando o contorno do rosto sereno, o bebê dormindo em paz. Sorriu. "Tá lindo lá fora", ela disse, com os olhos ainda fechados. "Tá mais aqui dentro", ele respondeu com a voz mais baixa que o coração. Ela abriu os olhos devagar e o viu ajoelhado. O tempo parou. Henrique segurava uma caixinha de veludo azul. Simples, como ele. Mas dentro estava o anel mais importante que ela já vira na vida. "Marina, você quer ser minha esposa?" Ela ofegou. Os olhos se encheram d'água na mesma hora. O mundo pareceu girar mais devagar. "Por que agora?" sussurrou com a voz embargada. Henrique respirou fundo. "Porque você me devolveu a mim mesmo. Porque o sorriso do Mateus me ensinou a sorrir de novo. Porque desde o dia em que você entrou por aquela porta, eu soube que não queria mais viver sem ver você ali. E porque mesmo sem me prometer nada, você me deu tudo o que eu nunca tive coragem de pedir." Ela levou as mãos ao rosto, chorando com liberdade. Sem medo, sem vergonha. "Eu achava que não merecia isso", disse entre soluços. "Que amor de verdade não era para mim." Henrique segurou sua mão com firmeza e doçura.
Você merece o mundo, Marina. Mas se aceitar, eu quero começar com o meu sobrenome. Ela riu, ainda chorando. Riu com o peito cheio. Eu não sabia que dava para ser tão feliz com tão pouco. Com silêncio, com parceria, com presença. A felicidade não tá no que a gente tem. Tá em quem a gente tem por perto. E eu quero ter você, todos os dias. Ela respirou fundo, e naquele instante, teve certeza. Ela não era mais uma mulher em fuga. Era alguém que havia encontrado um lar. E aquele lar tinha nome, tinha rosto, tinha amor. Sim, ela disse com os olhos nos dele. Sim, Henrique, eu quero ser sua esposa. Eles se levantaram, se abraçaram. Mateus ainda dormia, como se soubesse que tudo estava certo. E então, o beijo veio, demorado, com gosto de recomeço, de vida nova, de cicatrizes que não doem mais. Dona Célia, da janela da cozinha, enxugava os olhos com o avental. Que Deus abençoe esse lar, porque agora sim, isso aqui é um lar de verdade. E o amor, aquele que começou na chuva, agora florescia sob o sol. Um amor de raízes profundas, de mãos que seguram, de silêncios que acolhem. Um lar chamado amor. E você, se emocionou com essa história? Me conta, de qual cidade você está assistindo? Escreve aqui nos comentários. Quero saber até onde esse amor conseguiu chegar. Se essa história tocou seu coração, deixa o like, se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance e ativa o sininho para não perder nenhum conto. Aqui, cada vídeo é feito para aquecer sua alma e seu coração e lembrar que o amor verdadeiro ainda existe.